Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O vídeo de hoje talvez seja um dos mais importantes que nós já fizemos sobre marinhas. Por quê? Nós vamos tratar do projeto de construção do porta-aviões britânico HMS R08 Queen Elizabeth. Bom, antes que se diga qualquer coisa, eu já vou adiantar aqui. Nós não estamos dizendo que o projeto britânico sirva para o Brasil. Nós apenas vamos fazer algumas comparações, algumas análises de coisas que deram certo e outras nem tanto desse projeto e as lições que nós vamos tirar desses acontecimentos. Em 1998, o primeiro-ministro Tony Blair, na revisão estratégica de defesa, ele previa já a construção de um porta-aviões que desse projeção de poder para a Inglaterra. Ou seja, praticamente uma década e meia antes, o alto escalão político da Grã-Bretanha já se preparou para a desativação dos porta-aviões britânicos classe Invincible, que se dariam gradualmente ao longo da primeira década do século XXI. Então eles viram, nós vamos ficar sem os porta-aviões, já vamos pensar em construir outro. Em 2001, o governo da Grã-Bretanha assinou um MOU, que é um Memorandum of Understanding. O que é um Memorandum of Understanding? É um documento de entendimento entre governos, tá? E nesse documento, um documento de alto nível, e nesse documento eles previam, a Inglaterra alertava que ela queria entrar no projeto do F-35 para suas forças armadas. Vocês veem, 12 anos depois, em 2010, o primeiro-ministro David Cameron sendo apresentado ao projeto. Antes do David Cameron, entre o Tony Blair e o Cameron, teve o Gordon Brown. Ou seja, o projeto teve continuidade entre os vários governos, tratando-se, portanto, de um projeto de Estado. Bom, vocês viram aí como é importante o envolvimento político num projeto militar dessa envergadura. O que acontece é o seguinte, gente. Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos e outros países aí que têm um programa de defesa bastante consistente, bastante avançado, não existe muita dissociação entre o ramo político da sociedade e a defesa. Quando eu falo defesa aqui, eu não estou falando só de militares, não. Os militares, eles são players importantes na defesa do país, mas nós devemos nos lembrar que a defesa é feita por militares, a indústria, tá? A conscientização da sociedade, tá ok? Políticos engajados com o assunto e assim sucessivamente. E na Inglaterra isso aconteceu. Bom, nós já vimos os bastidores políticos do projeto do HMS Queen Elizabeth. Vamos dar uma olhada agora em alguns aspectos técnicos do navio. Bom, o contrato para a construção de dois navios, o Queen Elizabeth e seu irmão gêmeo Prince of Wales, foi assinado em 2008 e o valor total dá 6,2 bilhões de libras esterlinas, ou seja, 30 bilhões de reais, 15 bilhões por navio. Então dá para ver que não é um negócio barato. Com 70 mil toneladas de deslocamento e 280 metros de comprimento, a classe Queen Elizabeth é o maior navio de guerra já construído na Inglaterra. Só ficam atrás, em termos de dimensões, das grandes famílias de porta-aviões nucleares dos Estados Unidos. O navio tem uma tripulação fixa em torno de 700 militares, que sobe para 1.600 quando embarca o grupo aéreo. O grupo aéreo é constituído de até 40 aeronaves F-35B, podendo chegar a 50, e mais de uma dezena de helicópteros, o Merlin, o Wildcat, e eles podem inclusive embarcar até o Apache do exército. Aí vocês veem na foto o Apache fazendo os testes para pouso no Queen Elizabeth. Uma coisa muito importante que não pode ser esquecida é o novo Merlin com o sistema Crow's Nest, que é embarcado no navio, que é um sistema de alerta aéreo antecipado do mesmo, e é um sistema muito moderno. Aí na sequência vocês veem o Chinook, que também opera com o navio. Está previsto que o Queen Elizabeth pode embarcar até 250 militares, que podem fazer operações transportadas com o Chinook. O navio também tem 2 elevadores para levar as aeronaves do hangar até o convoi. Uma coisa interessante é que as dimensões dos mesmos são tão extensas que aí vocês veem na foto, o Chinook pode ser transportado com as pás despenteadas. Ele também é hangarado com a pá despenteada, ou seja, isso te dá uma flexibilidade muito grande para trabalhar com aeronaves que não tem a função de pentear pás.
Agora, um aspecto inovador foi o sistema de separação das ilhas que os ingleses fizeram, né? O sistema funciona assim: a ilha de Vante controla a navegação e a de Ré as operações aéreas. Aí começam as vantagens, porque você tem dois radares, um em cada ilha, e a interferência de um radar no outro já é diminuída pela distância. Segundo o que eu apurei, esse sistema também facilita o fluxo das chaminés e o controle de avarias em caso de inundação com vés abaixo. Mas como eu não tenho uma planta, né, de como esses sistemas funcionam, eu não posso detalhar mais para vocês. Bom, para a decolagem, os britânicos adotaram o sistema com o ski jump, né, que já é consolidado naquele país, e os russos usam também. Agora, os britânicos foram um pouco além nesse quesito, porque eles sempre operaram aeronaves do tipo STOL, né, Short Takeoff Landing. Essas aeronaves elas têm um problema enorme no pouso, são mais de 1.500 graus na saída do escapamento. Então o estresse térmico do convoo é muito grande, não dura muito tempo, fica muito caro para manter. Um outro problema com as aeronaves Short Takeoff and Landing também é o armamento, porque fica complicado pousar com eles nessas condições. Normalmente se alija os mesmos no mar, você joga fora uma fortuna em armamento. Os ingleses mais uma vez inovaram com o F-35B, um sistema de pouso chamado SRVL. O que acontece? A aeronave vem, o próprio tubo de exaustão revertido diminui a velocidade dela para 70 nós, ela pousa com 70 nós e para somente com os freios da aeronave, não precisa dos cabos de arrasto. Agora, uma outra coisa importante também, pessoal, a gente tem que pensar que todos esses projetos eles têm que ser muito bem fundamentados. Por exemplo, a certa altura do campeonato, decidiu-se mudar o sistema Catobar, né, que é o sistema de catapultas, ganchos de parada, etc., para o sistema Stovall, que tem o ski jump. Só o custo, o estudo para alterar isso daí custou 100 milhões de libras, 500 milhões de reais. Então, é o que eu digo sempre, eu falo sempre isso aqui, não existe projeto de defesa sério que seja barato, tá? Marinha, principalmente, é o clube do bilhão. Para você entrar no clube, para você cruzar aquela porta, é 1 bilhão. 1 bilhão só para entrar, depois a gente começa a conversar mais. Esse projeto aqui, vocês vão ver a soma no final, é uma coisa astronômica. Bom, então eu preparei um paper aqui, um resumo dos custos, e eu vou deixar aqui para vocês. É lógico que esses custos não podem ser levados ao pé da letra, porque nós não temos acesso ao contrato. Mas a grosso modo dá para ter uma boa ideia. Vamos lá. Então o preço dos dois porta-aviões, né, 6,212 bilhões de libras esterlinas, dá mais ou menos aí uns 30 bilhões de reais, tá? O custo estimado, tá, para as aeronaves F-35 dá mais ou menos 5,8 bilhões de libras esterlinas. Então dá mais ou menos quase chegando nos 30 bilhões de reais para os F-35 que eles devem comprar, tá? E mais 300 milhões de libras esterlinas para o sistema Crow's-Nest, que é o sistema EW que eu falei para vocês. 300 milhões dá mais ou menos aí 1 bilhãozinho e meio de real, tá ok? E eles têm outros custos que eu não vou entrar, tá? Por exemplo, o custo de equipamentos de comunicação e software para os F-35 também não estão incluídos. Bom, os britânicos estimam que o custo da vida útil dos 48 F-35 está estimado em 13 bilhões de libras esterlinas, ou seja, 65 bilhões de reais para manter 45 aeronaves. Ou seja, dá mais ou menos aí 270 milhões de libras por F-35, que trocando para reais dá mais ou menos 1,2 bilhão de reais. Ou seja, a aviação naval de ponta não é um brinquedo barato. Então eu vejo esse pessoal falando, ah não, porque dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, é gente que nunca trabalhou com custo de projeto, pessoal. É gente que nunca se debruçou sobre um contrato militar. Quem fala isso está brincando, é o que eu digo sempre. Quando eu começo a conversar com alguém, o cara fala em projeto a menos de 1 bilhão, eu já sei que esse cara não está falando sério, ele não conhece do babado. Eu vejo a coisa da seguinte forma, ou você tem defesa, ou amuleto contra mal olhado. Tem projetos que eu vejo aqui, é um amuleto contra mal olhado. Você tem ali e reza para o inimigo não vir, porque se ele vier você não vai se dar bem. Bom pessoal, já partindo para o nosso final, eu acho assim, nós talvez
poderíamos usar um projeto um pouco mais próximo do Brasil, né? A gente poderia pegar aí um projeto de uma construção de uma escolta, o que quer que fosse. Só que é o seguinte, estudando o Queen Elizabeth, eu vi tantas coisas importantes em termos de lições que nós podemos ter, né, quanto a projetos, quanto a entrelaçamento político, né, quanto a planejamento de longo prazo, que eu acho que isso não poderia passar em branco. Nós temos que analisar, ver aquilo que é aplicável, tá? E tentar trazer as modificações positivas, lógico, dentro da realidade brasileira. Ninguém aqui está sonhando, está achando que o dia de amanhã nós vamos virar a Marinha da Inglaterra. São realidades completamente distintas. Agora, esses projetos, tanto o Queen Elizabeth quanto o Prince of Wales, eles são muito sólidos. A gente vê que foi uma coisa realmente trabalhada. Vocês viram aí que eu falei das duas torres, tá? Dos sistemas de hangares, apagamento de incêndio, tá? Pintura do convés. Agora, tudo isso tem custo. Se você quer ter um projeto sério, né, que funcione efetivamente, você vai ter que fazer aportes financeiros grandes. Por isso que eu digo, esse projeto, eu mostro para vocês, é um projeto que não serve, dificilmente serviria para o Brasil. Mas tem que ser estudado, por quê? Porque é um projeto bastante consistente e os dados estão todos aí na internet. Então é muito interessante como um estudo de caso. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu devo voltar ao Queen Elizabeth porque tem muita coisa importante em termos navais. E primeiro que o porta-aviões é bastante moderno. Segundo porque os britânicos estão sempre inovando. Eles inovaram agora com esse sistema de pouso aí do F-35 e eu vou ter que explicar melhor, vai ser um vídeo só para isso. Então escrevam para cá, para o canal, tá? Mandem as sugestões, façam os comentários de vocês aí, porque esse é um assunto que ainda tem muita coisa para ser tratado nele, tá? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu acho que vocês estão começando a pegar a ideia de que Força Armada é uma coisa séria, mas é caro. Força Armada, se você quiser, Forças Armadas consistentes, operacionais, com toda a capacidade de fazer aquilo que o país precisa, que a sociedade exige em termos de defesa, é um investimento alto. Tem o seu retorno, que é a segurança, mas os custos são elevados. Mas eu acho que a gente acaba chegando em coisa parecida, a sociedade está acordando para isso, alguns políticos começam a ver aí a importância das Forças Armadas para um país que nem o Brasil, tá ok? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Como sempre, responsabilidade, que a gente tenta passar por aqui, compromisso, que é a base desse canal, e muita fé no Brasil. Até o próximo vídeo.